um herói, não é? A tela mesmo de Domingos Jorge Velho, não é? Que foi feita sem qualquer retrato anterior, é uma enorme suposição a fisionomia daquele retratado, o representa com uma pose que é clássica para o retrato dos reis, não é? Isto é, Benedito Calixto toma de empréstimo uma pose que é dos monarcas da França, depois dos monarcas portugueses, não é? No sentido de reproduzir ou retratar um bandeirante como um rei. Obviamente isto é factível na pintura, né? Mas no século XVII, no século XVIII, certamente isso não é provável, enfim. Temos que usar as mediações necessárias para compreender, sobretudo, uma sociedade rústica em que as vestes eram bastante contidas e, em grande parte, essas solenes e inúteis no sertão. O mito bandeirante passa por grandes transformações ao longo do século XX, não é? Quando ele surge, ele está relacionado com uma visão glorificadora do passado paulista, mas também com uma visão glorificadora das elites paulistas, né? É o momento que são escritas e publicadas enormes genealogias relacionando as elites do café às elites do sertanismo e das monções no século XVII, XVIII e XIX. Então, de alguma maneira, essa é uma história que é simultaneamente pública dos paulistas e privada das elites do café, né? E, nesse sentido, o bandeirante e a visão icônica do bandeirante como um símbolo de identidade é paulista, mas é sobretudo das elites paulistas que têm origem nas famílias sertanistas. Só que São Paulo, neste momento, também está sendo tomada, não é, por uma transformação demográfica enorme. Os imigrantes estão não apenas entrando em massa no nosso estado, como também ascendendo socialmente, né? Como aqueles caçadores do século XVII, outros paulistas, velhos, mulheres, crianças, carregam de ouro a arma certeira que vai alcançar no seu voo alto e claro as vitórias de asas brancas. O paulista não mudou. Quando a Revolução de 32 eclode, né, um dos símbolos que servirão para catalisar os paulistas como um sinal de conquista, força, honradez, perseverança, busca de ideais, será novamente a figura do bandeirante, né? As cédulas de 32, as cédulas de dinheiro do Tesouro Paulista eram ornamentadas com figurações de bandeirantes retiradas inclusive do acervo do Museu Paulista. E, neste momento, claro, não se pode pensar de uma revolução contra o Estado Nacional sem o apoio dessas populações. Portanto, o bandeirante passa a ser descarnado da origem de sangue, né? Ele passa a ser compartilhado com todos que têm o espírito dos bandeirantes, né? Que é esse espírito de conquista, de luta, né? De construir a justiça nos sertões, portanto, uma certa noção de democracia, né? Em 4 séculos de trabalho, eis o resultado. Uma das maiores cidades do mundo, a cidade que mais cresce no universo. 4 séculos de vida, 4 casas por hora. Nos anos 50, né, talvez o mito bandeirante tenha chegado ao seu ponto mais alto e ao início do seu declínio, né? O Monumento às Bandeiras do Parque do Ibirapuera vai ser inaugurado em 53. Ele é a própria homenagem dos bandeirantes, né? Não apenas aos bandeirantes nominados, porque nenhum daqueles bandeirantes tem nome, mas ao movimento das bandeiras, que inclui indígenas, escravos negros, mulheres. Portanto, é essa força para o sertão, né? O Monumento às Bandeiras aponta para o Jaraguá, né? Ele aponta para o sertão, portanto é uma marcha, né? Que envolve a todos e que envolve os imigrantes. Vitor Brecheret era um italiano, nascido na Itália, e se incluía neste processo, né? Portanto, ali nós ainda temos esse mito bandeirante vivificando, né? Esse mito bandeirante é retomado no Obelisco de 32, que é inaugurado juntamente com o mausoléu em 55, um ano depois do quarto centenário. Portanto, tanto em 53 quanto em 55, a iconografia bandeirante está presente no principal locus de comemoração do quarto centenário da cidade, que é Ibirapuera, mas também, não é, aquilo que é justamente inaugurado em 54, que são os pavilhões de Oscar Niemeyer, né, e o próprio símbolo do quarto centenário, que era aquela espiral, né, nada disso faz alusão mais ao passado paulista. Então é um momento de transição, não é, entre a imaginar uma identidade baseada no passado e imaginar uma identidade cada vez mais baseada no futuro,
numa internacionalização de formas, numa brasilização mesmo das formas. Por isso um arquiteto talvez carioca, né, Oscar Niemeyer, é chamado um arquiteto do Rio de Janeiro, muito célebre já nesse momento, mas carioca, né? E a sua arquitetura não faz qualquer alusão ao passado. E aí é claro que o Monumento às Bandeiras é digamos, talvez um ponto de chegada, mas também um ponto de partida para um declínio, eu imagino. De lá até aqui nós tivemos um grande monumento celebrando Bandeirantes inaugurado aqui na cidade de São Paulo, que é o Borba Gato, mas que hoje os paulistanos olham para ele mais com humor, né, diante do seu aspecto muito rígido, né, de bonecão, né, do que propriamente como símbolo de grandeza, né, ou de identidade, de ser paulista. Isso foi se esvaziando ao longo da segunda metade do século XX. Né? Hoje os bandeirantes são nomes de rodovias, de avenida, de palácio do governo, mas na maior parte das vezes que nós pronunciamos essa palavra, né, Palácio dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, eu creio que nós nem lembremos tanto deles, mas mais do próprio lugar que eles designam. Essa revisão, né, historiográfica do bandeirante de herói a vilão, né, é bem característico dos anos 70 e dos anos 80, né, e que eu acredito que também seja datada já nesse momento. Né, isto é, eu acredito, pelo menos, não é que a história não cabe em um tribunal, não é? Nós temos que estabelecer um olhar sobre determinados processos históricos, o sertanismo é um deles, não é? Em que nós enxerguemos sujeitos em confronto, né? E destacar por demais personagens como heróis é depreciar outros, não é? É colocar a hierarquia na história de uma maneira muito rígida, não é? Entre vencedores e vencidos, e que dará origem a heróis e mocinhos, bandidos, vilões, enfim, né? Me parece que nós precisamos também olhar como olhamos para essas construções ideológicas dos bandeirantes na década de 1890, 1900, 1910, 1920, olhar também assim para os anos 70 e os anos 80, não é? Quer dizer, esta crítica também é uma crítica baseada numa determinada situação teórica, não é? E nós mobilizamos documentos, não é? Registros, sempre de uma maneira transitória, não é? E, claro, isso não exime os bandeirantes das brutalidades que eles realizaram, é claro, né? Mas também não permite que façamos dessas brutalidades motivos de heroísmo, tampouco de condenação, né? Eu acho que nós precisamos rever, inclusive, essa historiografia, que foi uma contribuição, mas que também é uma maneira de ver o passado.